Olá, hoje nós vamos falar sobre equação exponencial. A definição de equação exponencial é a seguinte: uma equação exponencial é aquela que apresenta incógnita no expoente de pelo menos uma de suas potências. Então, no exemplo aqui, nós temos 2 elevado a x igual a 8. Então, o expoente está presente pelo menos uma vez com uma incógnita. E x é calcular aquela incógnita ali. Esse tipo de equação é interessante porque para calcular algumas coisas como curva ou curvas de grandezas como crescimento de população, crescimento de atuação de vírus, essas coisas assim. Mas a ferramenta aqui é a seguinte: vamos aprender a resolver a equação exponencial. Por exemplo, se eu tenho A elevado a x1 e A elevado a x2, implica eu dizer o seguinte, que x1 é igual a x2. Então isso é o seguinte: quando as bases são iguais, nós já podemos igualar os expoentes, só trabalhamos com os expoentes. Essa que é a ideia. Naquele exemplo ali acima, por exemplo, a base aqui é 2, o expoente é x, e nesse de cá, a base é 8, o expoente é 1. Mas se eu pegar esse 8, e fatorar, que por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1, eu vou ter que isso aqui, ó, é 2 elevado à terceira. Então, aquele exercício lá em cima, eu posso falar que ele é 2 elevado a x é igual a 2 elevado à terceira, que o 8 é 2 à terceira. Agora eu consegui igualar as bases. Se eu igualei as bases, então eu posso dizer que os expoentes também são iguais. Para saber se está certo, é só pegar esse número 3 e elevar ali, ó, no lugar daquele x. 2 elevado a 3 é igual a 8. E a pergunta que eu estava fazendo era essa: qual o número que eleva 2 para que ele seja igual a 8? Se você colocar o 1 lá, 2 elevado a 1, 2. Se você colocar o 2, 2 elevado a 2, 4. Se você colocar o 3, que é o que nós encontramos, 2 elevado a 3, 8. Essa é a ideia. Então, por exemplo, se eu tenho assim, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 12. Eu tenho 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 12. Ora, aqui como as bases já são iguais, eu não preciso fazer nada, eu só basta igualar os expoentes. De fato, se você colocar esse 12 aqui, fica 2 elevado a 12, que é igualzinho a 2 elevado a 12. Essa tipo de resolução de equação exponencial é bem tranquilo. Por exemplo, se você tiver 1/3 elevado a x, agora aqui já é uma coisa mais trabalhada. Você tem 1/3 elevado a x e fala que isso é igual a 81, aí nós temos que verificar a primeira coisa. Quando você tem um número, uma fração elevada a um expoente, você inverte os termos da fração, mas aí o expoente fica elevado a um número negativo, em vez de x menos 1x, porque você inverteu aqui dentro. Isso é uma propriedade da potenciação. Agora, fatorando 81 dá para dividir por 3, dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, e por 3 dá 1. Então, esse 81 é 3 elevado à quarta. É 3 elevado à quarta.
Observe aqui, 3 dividido por 1 é 3 meses. Então, aqui é 3 elevado a menos x é igual a 3 elevado à quarta. Agora que as bases são iguais, você iguala os expoentes. Menos x igual a 4, multiplica por menos 1, x é igual a menos 4. Ok? Então, essa é a ideia de solução de equação exponencial. Agora, você pode ter uma equação exponencial, uma coisa mais trabalhada, né? Uma coisa tipo assim, ó. Tipo assim. Vamos ver aqui. Procurar uma coisa aqui bem bacana para você trabalhar bem legal. Ó, 3 elevado a x elevado a x mais 1. Isso tudo aqui elevado a x mais 1 é igual a 729. Tá aí. Então aqui no primeiro membro, do lado esquerdo aí, temos x elevado a x mais 1. Isso é potência de potência. Potência de potência, você copia a base, 3, e multiplica um expoente pelo outro. Como a base aqui é 3, eu vou procurar fatorar o 729. Saber o que vai acontecer com ele. 729 por 2 não dá, porque termina em número ímpar. Por 3, 729, 99, 18. Então dá por 3. 3. 7 dividido por 3 dá 2. 12 dividido por 3 dá 4. 3 dividido por 9 dividido por 3 dá 3. Dá por 3 de novo, dá 81. Por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. E por 3, 1. Então aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 elevado a sexta. Então isso aqui é 3 elevado a sexta. Como as bases são iguais, agora eu posso igualar os expoentes. Então vamos aqui. X que multiplica x mais 1 igual a 6. Aqui, ó. X que multiplica x mais 1 igual a 6, porque as bases são iguais. Vou aplicar a propriedade distributiva aqui, ó. Multiplicar isso aqui, dá x ao quadrado mais x. Vou trazer o 6 para esse lado, porque já percebi que daria uma equação do segundo grau. Então, aí deu uma equação do segundo grau. Vamos resolver a equação do segundo grau, então. Vamos ver o delta. Delta é b ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1. Menos 4ac. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Vezes menos 6 mais 24. Então, delta deu 25. Significa que nós temos duas raízes reais e diferentes. Então, utilizando a forma geral, x é igual a menos b, mais e menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. 2 vezes 1, 2. Então, aqui nós teremos o primeiro x vai ser x1, que é igual a 5 menos 1, 4, menos 1, mais 5 sobre 2. E o outro, x2, né? Claro. Menos 1, menos 5 sobre 2. 5 tira 1, 4, divide por 2, dá 2. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então aí você tem a resposta que você
precisa colocar lá naquele lugar, ou 2 ou menos 3, aqui no lugar do x, ok? Fica para a próxima aí, tiver mais uma aula, nós vamos comentar. Um abraço, tchau.